Bem-vindo ao Negócio de Fé de 7 dias, onde histórias despertam fé e estratégia. Cada palavra aqui foi criada para inspirar, transformar mentes e gerar ação. Por que sua startup ainda está estagnada? Não é por falta de capital, mas porque você ainda não atravessou o seu Jordão interior. Não é o mercado frio que está matando seu sonho, é a sua mentalidade antiga. Você está tentando construir um negócio na Terra Prometida com uma mentalidade do Egito. Certo, a solução não é mais um modelo de negócio, é um líder transformado. Josué não imitou Moisés, você também não deve. Você precisa ser moldado para esta nova estação. A inovação não começa com uma ideia, ela começa com um chamado. Deixe as Escrituras e uma estratégia guiada pela fé conduzirem você a um negócio ungido. Comente, eu estou pronto para atravessar o meu Jordão se você realmente estiver preparado para a jornada. Lições sobre transformação e inovação no empreendedorismo. Entrando no seu negócio Terra Prometida. A história de Israel entrando na Terra Prometida, narrada em Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômio e Josué, é mais do que um relato histórico. É uma metáfora poderosa de transformação. Depois de 40 anos vagando, um tempo de prova, refinamento e preparação, os israelitas atravessaram o Rio Jordão sob a liderança de Josué e entraram na terra que Deus lhes havia prometido. Essa jornada é um reflexo vívido do caminho do empreendedor moderno, avançando para o desconhecido, enfrentando desertos financeiros e competindo intensamente para conquistar sua própria terra prometida. Um negócio sustentável, impactante e realmente alinhado ao reino de Deus. 1. Inovação começa com um chamado, não com capital. Assim como Abraão deixou sua terra para seguir um caminho invisível, o verdadeiro empreendedorismo nasce de um chamado interior, não de um fundo de investimento ou de um plano de negócios perfeito. O empreendedor cristão não é chamado apenas para sair do Egito, sistemas antigos, zonas de conforto, mas para entrar em Canaã, a terra da responsabilidade, liderança e influência. Você não começa um negócio para ter liberdade, você começa porque foi chamado para ser um administrador. 2. Toda inovação passa pelo deserto para romper com a mentalidade antiga. Os 40 anos no deserto não foram fracasso, foram o forno que transformou escravos em líderes. Da mesma forma, a fase inicial da sua startup pode parecer um deserto, pouco capital, direção incerta, dúvidas constantes. Mas é nesse fogo que Deus forja sua força interior, onde você aprende a ouvir sua voz, manter o rumo e afiar sua identidade de liderança. Deus não lhe entregará a terra prometida até que você esteja pronto para administrá-la. Mudança real requer um novo líder, alguém que pensa diferente. Josué não imitou Moisés, ele liderou de forma nova, ousado, decidido e pronto para agir. Esse é o modelo do inovador atual. Não se apoie em glórias passadas, lidere com obediência e estratégia clara. Empreender exige reinvenção constante. Nunca pare de aprender, nunca pare de se adaptar. Cada nova estação precisa de um novo Josué dentro de você. 4. Atravessar o Jordão. Obediência primeiro, milagres depois. O Rio Jordão só se abriu quando os sacerdotes pisaram na água. Esse é o padrão da fé em ação. Você não espera ver para crer, você crê, depois vê. Nos negócios, se você esperar estar totalmente pronto, nunca vai começar. A inovação começa com o primeiro passo de obediência, mesmo sem ver o caminho inteiro. Milagres nos negócios começam com ações de obediência. 5. Jericó, a fortaleza que você precisa derrubar. O mercado nunca está vazio. Concorrência, sistemas ultrapassados e o medo do fracasso são os seus Jericós. Mas eles não caem à força, apenas com estratégia e fé inabalável. Israel não atacou Jericó de imediato. Eles marcharam ao redor dela com adoração e obediência.
Inovação sustentável não vem de vitórias rápidas, mas de um alinhamento de longo prazo com o plano de Deus. 6. A terra prometida precisa ser construída, ela não é um prêmio de loteria. Mesmo após entrar em Canaã, os israelitas precisaram dividir a terra, construir cidades, plantar e defender o que era deles. Do mesmo modo, nos negócios, o sucesso não vem da noite para o dia. Ele é o resultado de uma caminhada diária de fidelidade. A inovação não é uma faísca momentânea, é um ciclo contínuo: criar, avaliar, refinar e perseverar. Conquistar é um evento, construir é uma jornada para a vida toda. Se desejar, posso transformar esse conteúdo em um carrossel para Instagram ou LinkedIn, um devocional de negócios de 7 dias, um pitch para investidores com base bíblica e estratégica. E 2. A jornada para a terra prometida, da promessa à ação. Toda grande jornada começa com uma promessa. Para o povo de Israel, tudo começou com o chamado de Deus a Abraão. Sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Gênesis 12, versículo 1. Essa promessa foi reafirmada mais tarde a Isaac, Gênesis 26, versículo 3, e a Jacó, Gênesis 28, versículo 13, descrevendo uma terra que mana leite e mel, símbolo de abundância, liberdade e destino divino. Mas o caminho até a terra prometida não foi fácil. Após serem libertos da escravidão no Egito, o povo enfrentou 40 anos no deserto, um tempo de dúvida, rebelião e profundo teste espiritual. De escravos a mordomos, uma transformação espiritual, não apenas geográfica. Não foi apenas uma jornada física, foi uma transformação de identidade, da mentalidade de escravos para o chamado de administradores da terra. Cada passo no deserto serviu para purificar seus corações, fortalecer a fé e moldar sua capacidade de liderança. O momento de Josué, entrar no destino por meio da fé obediente. Sob a liderança de Josué, os israelitas finalmente chegaram ao Rio Jordão, a última barreira antes da terra prometida. O milagre das águas se abrindo quando os sacerdotes pisaram no rio foi mais do que um evento sobrenatural, foi um ponto de virada espiritual. A obediência precede os milagres, a ação desbloqueia os avanços. Aquele momento marcou a transição de esperar pela promessa para caminhar no cumprimento. Uma mensagem para o empreendedor de hoje. Você talvez também esteja às margens do seu próprio Jordão, preso entre a promessa e a realidade, entre a visão e a execução. Deus já declarou algo sobre sua vida, um chamado, uma área de influência, um negócio com impacto para o reino. Mas para entrar nessa terra, você precisa deixar para trás a mentalidade de escravo, limitações e medo. Avançar mesmo quando o caminho não estiver claro. Obedecer, mesmo quando seria mais fácil adiar. Todo empreendedor chamado por Deus precisa atravessar um rio, e é ali que os milagres começam. 3. Lições de startup. Inovar é uma jornada de fé. A jornada de Israel não é apenas uma história antiga, é um modelo vivo de inovação para os empreendedores de hoje. Cada etapa, do Egito até Canaã, revela princípios fundamentais para construir não apenas um negócio, mas um negócio alinhado com fé e obediência. 1. Comece pela promessa, não pelo lucro. Israel não partiu por ambição, mas por uma promessa sagrada. O empreendedorismo cristão começa com um porquê santo, e não apenas uma oportunidade de mercado. Quem Deus está me chamando para servir e com qual propósito? A promessa vem antes da estratégia. Quando o seu porquê é forte o suficiente, você suportará qualquer como. 2. A transformação exige deixar o velho para trás. Os 40 anos no deserto não foram um atraso, foram um reset de mentalidade. O verdadeiro empreendedorismo começa quando você abandona a mentalidade de empregado, rompe com sistemas antigos, redefine sua identidade como líder,
Você não pode liderar um negócio terra prometida com uma mente de Egito. 3. Nova estação, novo líder. Torne-se o Josué dentro de você. Josué não era uma cópia de Moisés. Ele era ousado, decisivo e estratégico, um modelo para o líder de startups de hoje. Para inovar, você precisa ser seu próprio Josué. Tomar decisões com mais agilidade. Assumir riscos calculados. Continuar aprendendo e orando. Toda terra prometida precisa de um novo tipo de líder. 4. Pise nas águas. Então as águas se abrirão. Nos negócios, você não pode esperar até estar pronto para agir. Quando Deus fala, haja. Aquele primeiro passo, por menor que seja, desbloqueia os milagres que estão por vir. O verdadeiro compromisso começa quando seus pés tocam a água. 5. Seja fiel em cada volta, mesmo que os muros ainda não tenham caído. Jericó não caiu no primeiro dia. O povo marchou 13 vezes sem ver resultados, mas permaneceram fiéis. Você também deve persistir na estratégia mesmo sem resultados imediatos, manter a fé mesmo quando o mercado está silencioso, confiar que Deus está agindo mesmo sem evidências visíveis. Os milagres geralmente acontecem após a última volta. Não desista uma volta antes. E V. Renovação da liderança. Uma nova estação exige um novo guia. A transição de Moisés para Josué é uma das imagens mais claras da Bíblia sobre mudança de liderança. Moisés, que liderou Israel para fora do Egito e por 40 anos no deserto, não foi autorizado a entrar na terra prometida. Eu deixei você ver a terra com os próprios olhos, mas você não atravessará para lá. Deuteronômio 34, versículo 4. Em vez disso, Deus levantou Josué, jovem, corajoso e estrategicamente capacitado para conduzir o povo ao seu destino. 1. Nova estação, novo modelo, novo líder. Cada fase de crescimento exige um tipo diferente de liderança. Moisés foi o pioneiro, estabelecendo os fundamentos espirituais, criando leis e quebrando correntes. Mas conquistar e habitar novos territórios exigia clareza estratégica e espírito de guerreiro, qualidades que Josué possuía. No mundo das startups, a fase inicial precisa de um fundador apaixonado, ágil e multitarefa. Mas à medida que o negócio cresce, a liderança precisa evoluir, construir sistemas, liderar equipes e sustentar a visão em escala. 2. Humildade para deixar ir, coragem para assumir. A decisão de passar o bastão, como Moisés fez com Josué, não é fracasso. É sabedoria, humildade e fé. Nem todo fundador é o melhor CEO de longo prazo. Saber quando sair de cena permite que o negócio cresça além das suas limitações pessoais. Por outro lado, quem assume, como Josué, precisa liderar de forma autêntica, não por imitação, mas por inspiração. Não tenha medo, pois estarei com você, assim como estive com Moisés. Josué 1, versículo 5. Essa palavra não é só para Josué, é para todo novo líder que assume uma missão divina. 3. Lições para o empreendedor cristão. Discirna seu papel nesta estação. Você é o iniciador, o construtor ou o escalador? Tenha coragem de reconhecer seus limites. Maturidade não é controlar tudo, é saber quando e a quem delegar. Construa um legado de pessoas, não apenas de resultados. Moisés não acumulou influência, ele discipulou Josué. A liderança verdadeira não deixa apenas reputação, deixa sucessores. 5. Entrando em novos territórios. Quando pisar no rio, é pisar no destino. A imagem dos israelitas atravessando o Rio Jordão para entrar na Terra Prometida não é apenas um momento histórico, é uma metáfora poderosa para cada decisão de inovar, expandir ou entrar em territórios desconhecidos como empreendedor. Quando o rio ainda não havia se aberto, tudo era incerto, mas eles avançaram, não com certeza, mas com fé. E as águas só se abriram quando os pés fiéis tocaram a correnteza. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca tocaram com os pés, o rio parou e se acumulou como uma muralha.
Cada passo de inovação requer coragem com fé. Assim como uma startup de tecnologia entrando no mercado global ou um negócio local mudando seu produto ou modelo, isso é pisar no Jordão. Eles não sabem o que os espera do outro lado. Enfrentam diferenças culturais, regras complexas e concorrentes poderosos. Sua fé é colocada à prova na visão que acreditaram ter recebido de Deus. Fé não é ausência de medo, é continuar caminhando mesmo tremendo. 2. A fé é o alicerce, mas a preparação é obrigatória. Josué não avançou de forma cega. Ele foi preparado, treinado, orante e estratégico. Da mesma forma, entrar em um novo território não é imprudência, é movimento com propósito, guiado pelo chamado e coberto por oração. Na prática, pesquise a cultura, as leis e os consumidores locais. Adapte seu produto sem comprometer os valores centrais. Monte uma equipe flexível e adaptável, mas firme no espírito. Um novo passo não é para testar, é para conquistar o que Deus já prometeu. 3. Ninguém atravessa o Jordão sozinho. Os israelitas atravessaram juntos. O líder foi à frente, mas todo o povo seguiu. Para os empreendedores, você pode receber a visão, mas é com o time que a jornada se completa. Conduza sua equipe com uma visão clara, um propósito fundamentado na palavra, uma estratégia enraizada no serviço e na missão. V. Superando obstáculos, quando criatividade e fé são suas maiores armas. Entre todas as etapas da jornada para a Terra Prometida, a conquista de Jericó é um dos exemplos mais marcantes de uma vitória não pela força humana, mas por estratégia divina. Em vez de atacar de forma convencional, Israel obedeceu ao Senhor, marchando em silêncio por 6 dias e no 7º, gritando e tocando trombetas. Os muros caíram sem precisar lançar uma única flecha. Josué 6, versículo 1 a 20. 1. Os muros no mundo dos negócios são reais, mas não são intransponíveis. Todo empreendedor enfrenta seus próprios Jericós. Concorrentes com mais recursos, barreiras legais para expandir o mercado, falta de capital, canais de distribuição ou reconhecimento inicial. Esses muros são difíceis de romper, especialmente se você confiar apenas na sua força. Mas Deus não chamou você para vencer com poder humano, mas com estratégia e obediência. 2. Perseverança mais criatividade, as duas armas do empreendedor cristão. Marchar em silêncio pode ter parecido irracional, mas era uma estratégia sobrenatural. No mundo dos negócios, as melhores soluções muitas vezes também estão fora do padrão. Não concorra apenas no preço, construa uma marca emocional que conecte profundamente. Não siga tendências, torne-se um líder com soluções atemporais e transformadoras. Não inunde o mercado com anúncios, conte uma história real que toque a alma do seu público. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Zacarias 4, versículo 6. 3. Quando os muros ainda não caíram, continue marchando. O mais impressionante, durante os 6 primeiros dias, nada aconteceu, mas Israel não desistiu. Isso é um retrato de perseverança fiel, agir mesmo sem ver resultados. Nos negócios, seja fiel à sua estratégia de longo prazo. Continue semeando, mesmo quando o mercado estiver silencioso. Confie na missão, mesmo quando tudo parecer parado. Milagres muitas vezes vêm depois da última volta de obediência. Não pare só porque o muro ainda está de pé. 7. Autossuficiência. Quando o maná cessa, é hora de plantar. Quando os israelitas entraram na Terra Prometida, algo extraordinário aconteceu. O maná cessou. No dia seguinte em que comeram do fruto da terra, o maná cessou. Josué 5, versículo 12. A partir desse momento, eles precisaram plantar, colher e construir com as próprias mãos. Isso não foi a retirada da graça, foi um chamado à maturidade. 1. Você pode começar com apoio, mas o crescimento exige responsabilidade. Startups geralmente nascem com apoio,
investidores anjo, programas de aceleração, incentivos. Mas se você não evoluir para uma operação autossustentável, permanecerá em um deserto de dependência e nunca será dono do seu destino. O maná não parou para te deixar com fome, parou para te ensinar a plantar e colher. 2. Autossuficiência não é isolamento, é intencionalidade e renovação. Sair da dependência e alcançar a maturidade exige repensar seu modelo de operação. De buscar crescimento a qualquer custo para otimizar processos e reduzir despesas. De depender de anúncios pagos para construir comunidades leais e promover recomendações orgânicas. De disputar capital para criar valor real e controlar a lucratividade. Exemplo: uma startup dependente de anúncios no Google, Facebook, pode mudar o foco para a retenção de clientes, investindo em comunidade, suporte pós-venda e conteúdo de alto valor, muito mais econômico do que captar novos leads. 7. Autossuficiência. Quando o maná cessa, é hora de plantar. 1. Você pode começar com apoio, mas o crescimento exige iniciativa. Startups podem começar com investidores anjo, subsídios ou ecossistemas favoráveis. Mas se não evoluírem para um modelo autossustentável com fluxo de caixa, continuarão em um deserto de dependência, sem nunca possuir de fato o próprio destino. O maná não parou para te deixar com fome, ele parou para te ensinar a plantar e colher. 2. Autossuficiência não é isolamento, é iniciativa e inovação. Passar da dependência à autonomia não é apenas mudar a fonte de recursos, é renovar sua mentalidade operacional. De perseguir crescimento sem limites para otimizar custos e processos. De depender de anúncios pagos para criar experiências superiores, fidelizar clientes e estimular o boca a boca orgânico. De correr atrás de capital para gerar valor real e gerenciar lucros com responsabilidade. Exemplo: uma empresa de e-commerce que depende de anúncios pagos no Google, Facebook, pode mudar o foco para a retenção de clientes, investindo em atendimento, construção de comunidade e conteúdo de valor, muito mais econômico do que conquistar novos clientes. 3. Autossuficiência é um sinal de maturidade na liderança. Assim como os israelitas tiveram que assumir a posse da terra prometida, os empreendedores cristãos devem sair da condição de carregados para se tornarem construtores, líderes e multiplicadores. Este é o momento de auditar seu modelo financeiro, reestruturar a equipe para eliminar desperdícios, construir uma estratégia de crescimento sustentável baseada não em maná externo, mas em mordomia madura. Autossuficiência não significa que você não precisa de Deus, significa que você está andando em uma parceria mais madura com Ele. 8. Lições finais. Empreender é uma jornada de fé, coragem e adaptabilidade. A jornada dos israelitas não foi apenas uma migração histórica, é um espelho de liderança, estratégia de inovação e fé resiliente. Cada passo que deram é um lembrete para o empreendedor de hoje. Para entrar na sua terra prometida empresarial, você precisa enxergar com a visão de Deus e não com o medo da multidão. 1. Visão e fé. Coragem para crer quando os outros duvidam. Quando os 12 espias foram enviados para observar a terra prometida, 10 viram gigantes e muralhas, mas apenas Josué e Calebe viram a promessa de Deus. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra. Não tenham medo deles. Números 14, versículos 6 a 9. Eles não negaram os riscos, mas os viram à luz do poder de Deus. Como fundador de startup, as pessoas podem dizer que o mercado já está saturado. Os investidores podem duvidar da sua experiência, do capital ou do modelo diferente demais. Até mesmo sua equipe pode não enxergar o que você vê. Mas se Deus colocou essa visão no seu coração, permaneça firme. Diga como Calebe, certamente podemos conquistar essa terra. Visão não é apenas para inspirar, é para te manter firme quando ninguém mais acredita. 2. Coragem para avançar, sem esperar as condições perfeitas. Josué liderou Israel rumo à terra prometida, com os muros ainda de pé e os inimigos à frente.
Eles não tinham um mapa detalhado, nem um exército superior, mas tinham a promessa de Deus. Como empreendedor, ter coragem significa lançar seu produto mesmo que ele ainda não esteja pronto, reunir-se com um grande cliente mesmo sem estar 100% pronto, expandir mesmo sem garantias de sucesso. Coragem não é ausência de medo, é escolher avançar porque você sabe quem te chamou. 3. Adaptabilidade, mudar para superar. Israel precisou aprender a viver no deserto, fazer a transição do maná para o cultivo, mudar de marcha para assentamento e construção. Startups também precisam dessa mesma disposição, mudar o modelo de negócios quando o mercado muda, redesenhar produtos com base em feedback real, abandonar estratégias antigas para entrar em novos territórios de crescimento. Fracassar em se adaptar é se autoexilar da sua terra prometida. Adaptabilidade, a chave para sobreviver e crescer. Uma das maiores transformações de Israel após entrar na Terra Prometida foi a transição de um estilo de vida nômade, dependente do maná e de tendas, para um assentamento permanente, com agricultura e uma economia autogerida. Isso não foi apenas uma mudança geográfica, foi uma renovação de mentalidade, habilidades e maturidade espiritual. 1. Não viver mais de milagres, mas de estratégia. O final do maná, Josué 5, versículo 12, marcou um momento de maturidade. Agora eles precisavam cultivar e colher, dividir a terra e organizar a sociedade, proteger e expandir sua economia a longo prazo. Adaptar-se a novos ambientes não era uma opção, era o preço da sobrevivência e da prosperidade. No empreendedorismo, a adaptabilidade é sobrevivência. Os mercados mudam mais rápido do que nunca. Qualquer negócio que não evolua com o comportamento do cliente, tendências tecnológicas ou dinâmicas sociais será deixado para trás. 1. Deixar de viver apenas de milagres, para viver com estratégia. O fim do maná, Josué 5, versículo 12, marcou uma mudança de maturidade. Agora, o povo precisava plantar e colher, dividir a terra e organizar a sociedade, proteger seu território e desenvolver uma prosperidade duradoura. Adaptar-se não era mais uma opção, era a condição para sobreviver e crescer. Nos negócios, a adaptabilidade é igual à sobrevivência. Os mercados mudam mais rápido do que nunca. Qualquer empresa que não conseguir se adaptar ao comportamento do consumidor, às tecnologias ou às mudanças sociais será deixada para trás. Exemplo: durante a pandemia da Covid-19, milhões de empresas precisaram migrar rapidamente para modelos online, trabalho remoto e adoção tecnológica em semanas. As marcas que se adaptaram rapidamente, comunicaram com clareza e mantiveram seu foco na missão, sobreviveram e até cresceram. Deus nunca muda, mas a forma como ele age ao longo do tempo sempre se adapta. A adaptabilidade é marca de um líder guiado pelo Espírito. Líderes cristãos precisam distinguir entre o que é imutável, valores essenciais, missão. O que é flexível, métodos, estruturas. Você pode atualizar seu marketing, mas não deve mudar o seu propósito de existir. Você pode revisar seu modelo de negócios, mas nunca abandonar seu chamado divino. Deus não deu apenas uma terra ao povo. Ele deu a oportunidade de aprender a viver e liderar nela. Na terra prometida, não sobrevivem os mais fortes, mas os que se adaptam mais rápido com fé e sabedoria. A adaptabilidade não é fraqueza, é sabedoria divina. A habilidade de ouvir o mercado, caminhar com sua equipe e renovar-se diariamente no Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja e ao negócio. Assumir riscos estratégicos, fé com planejamento. Atravessar o Jordão rumo à Terra Prometida foi um ato de risco. Israel não sabia o que os esperava. Cidades fortificadas, guerreiros ou inimigos ocultos. Mas eles seguiram em frente, porque ficar parado seria perder a promessa.
O mesmo vale para os negócios. Todo salto, investir em P&D, lançar um novo produto, entrar em novos mercados envolve risco. Mas o risco estratégico, guiado por fé, visão e sabedoria, geralmente é o caminho para a ruptura e o avanço. Exemplos: uma startup de tecnologia que ousa criar um produto que ninguém tentou antes, sabendo que pode falhar, mas também pode redefinir todo um mercado. Um negócio que reduz a dependência de anúncios pagos para construir uma marca sustentável, sabendo que é mais demorado, mas muito mais resiliente. Josué não esperou o rio secar, ele avançou porque confiava em quem havia prometido. Construindo cultura e comunidade, a raiz de toda a sustentabilidade. Logo após entrarem na Terra Prometida, Israel não partiu para a guerra. Eles renovaram sua aliança através da circuncisão e celebraram a Páscoa. Josué 5, versículo 2 a 10. Foi um momento de reconexão com a identidade, a fé e os fundamentos da comunidade. Nos negócios, a cultura é a alma da organização. Ela mantém a equipe unida em tempos de crise. Ela orienta decisões em momentos de dúvida. Ela impulsiona a inovação quando há visão compartilhada. Exemplo: uma empresa com cultura baseada em integridade, aprendizado e liderança servidora, onde os colaboradores vivem uma missão maior, suporta tempestades maiores e gera inovação mais profunda. Momentos como orações semanais, celebração de valores e mentorias são suas circuncisões espirituais modernas. Elas ajudam a equipe a lembrar quem são e por que começaram. Um negócio pode sobreviver com capital, mas só prospera com cultura. Lições estratégicas da entrada de Israel na Terra Prometida, para empreendedores americanos. Visão e fé. A jornada de Israel mostra que visão clara e fé inabalável são a base do sucesso. Empreendedores americanos precisam definir objetivos específicos e permanecer firmes na fé, mesmo diante de dúvidas. Exemplo: quando Steve Jobs lançou o iPhone, ele visualizou um futuro onde a tecnologia móvel transformaria a forma como nos comunicamos. Essa visão inabalável permitiu que a Apple superasse o ceticismo e reescrevesse uma indústria inteira. Visão é o que te mantém andando quando a realidade diz para parar. Contexto de startups no Brasil. O Brasil é um mercado atraente, com muitas oportunidades em setores como tecnologia, agricultura, educação e finanças. No entanto, segundo o Global Business Complexity Index 2024, o Brasil ocupa a 7ª posição em complexidade para negócios, com desafios principais como o sistema tributário complexo e regulações administrativas multilayer. Destaques principais incluem: oportunidades de mercado. O Brasil é membro de blocos comerciais como Mercosul e BRICS, o que abre acesso a mercados regionais e internacionais, WISE. Desafios legais. O processo de abertura de empresa leva aproximadamente 60 a 90 dias, exigindo várias etapas como registro do CNPJ, abertura de conta bancária e cumprimento das normas trabalhistas, NOMIMOS. Casos de sucesso. Startups como Nubank, Fintech, iFood, entrega de comida e Quinto Andar imobiliário atingiram status de unicórnio, avaliadas em mais de US$ 1 bilhão, mostrando o potencial do mercado. Statista. Estratégia de startup inspirada em Josué. 1. Defina uma visão e missão claras. Lição de Josué. Josué tinha uma missão clara: liderar o povo de Israel para a Terra Prometida, sustentado pela fé e pela promessa. Josué 1, versículo 9. Aplicação para startups. Uma visão clara é a estrela guia para todas as decisões empresariais. Por exemplo, a Nubank tem como objetivo fornecer serviços financeiros para pessoas não atendidas pelos bancos tradicionais, tornando-se o maior unicórnio da América Latina. Statista. Estratégia prática. Escreva uma declaração de visão concisa, inspiradora e específica. Por exemplo, oferecer educação online acessível para toda a população brasileira.
Comunique essa visão regularmente para sua equipe, clientes e investidores, por meio de reuniões ou campanhas de marketing. Utilize pesquisas de mercado para garantir que sua visão esteja alinhada às necessidades locais, como educação ou inclusão financeira. 2. Prepare-se cuidadosamente antes de começar. Lição de Josué. Josué enviou espiões para explorar a terra antes de atravessar o Rio Jordão, garantindo uma preparação cuidadosa. Josué 2, versículo 1. Aplicação para startups. Pesquisa de mercado e preparação jurídica são passos essenciais para iniciar um negócio no Brasil. Isso inclui entender os procedimentos de registro, tributação e leis trabalhistas, NOMIMOS. Estratégia prática. Realize análises de mercado para identificar demandas, como educação online ou serviços financeiros. Prepare documentos legais como procuração, documentos autenticados e traduções certificadas, se for investidor estrangeiro. Registre-se em órgãos como a Junta Comercial para obter o NIRI e CNPJ, garantindo o cumprimento dos requisitos de certificação digital e CNPJ. 3. Construir uma equipe forte. Lição de Josué. Josué contou com sua equipe, incluindo espiões e os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança, para cumprir a missão. Josué 3, versículo 1 a 17. Aplicação para startups. Uma equipe que conheça bem o mercado brasileiro é fundamental. Por exemplo, o iFood teve sucesso graças a um time que entendeu profundamente as necessidades de entrega nas grandes cidades, Pan American World. Estratégias práticas. Contrate especialistas locais, como advogados ou consultores jurídicos, para navegar nas regulações complexas. Construa uma cultura empresarial que incentive a criatividade e a colaboração, inspirada em empresas como Google. Well-found. Organize treinamentos para aprimorar habilidades e fortalecer o entrosamento da equipe. 4. Desenvolver um plano estratégico. Lição de Josué. Josué elaborou planos detalhados para conquistar Jericó, usando estratégia criativa. Josué 6, versículo 1 a 20. Aplicação para startups. Um plano de negócios detalhado ajuda os empreendedores a superar desafios e aproveitar oportunidades. Por exemplo, o Quinto Andar desenvolveu estratégias para revolucionar o mercado imobiliário online Statista. Estratégias práticas. Desenvolva um plano de negócios incluindo análise SWOT, estratégia de marketing e projeções financeiras. Atualize regularmente o plano com base em dados de mercado e feedback dos clientes. Utilize ferramentas de gestão de projetos como Trello ou Asana para acompanhar o progresso. 5. Coragem para enfrentar desafios. Lição de Josué. Josué atravessou corajosamente o Rio Jordão e enfrentou a fortaleza de Jericó. Josué 3, versículo 14 a 17. Aplicação para startups. O Brasil apresenta muitos desafios, como burocracia complexa e concorrência acirrada. Startups como Nubank superaram esses obstáculos por meio da inovação e adaptabilidade. Estratégias práticas. Teste ideias criativas por meio de produtos mínimos viáveis, MVPs, para reduzir riscos. Busque apoio de mentores ou investidores para fortalecer a confiança em decisões ousadas. Supere barreiras como idioma ou cultura, firmando parcerias com colaboradores locais. 6. Manter ética e valores. Lição de Josué. Josué seguiu valores e leis que construíram confiança e união. Josué 24, versículo 14 a 15. Aplicação para startups. Transparência e ética ajudam a construir credibilidade. Por exemplo, o compromisso da Patagônia com a proteção ambiental fortalece sua marca. Estratégias práticas. Defina claramente valores centrais, como transparência e responsabilidade social. Garanta que todas as atividades, desde a cadeia de suprimentos ao marketing, estejam alinhadas a esses valores. Divulgue compromissos éticos para atrair clientes e investidores com valores semelhantes. 7. Perseverança e resiliência. A jornada de Josué durou muitos anos e teve muitos desafios, mas ele não desistiu. Josué 24, versículo 15 a 28. Aplicação para startups. Empreender no Brasil exige persistência diante das barreiras administrativas. Aplicação para startups. Construa um negócio sustentável que gere impacto positivo, como melhorar a educação ou promover inclusão financeira. Por exemplo, o Nubank transformou a forma como os brasileiros acessam serviços financeiros. Estratégias práticas.
Desenvolva um modelo de negócios escalável com capacidade de crescimento a longo prazo. Envolva-se em atividades de responsabilidade social corporativa, como apoio comunitário ou proteção ambiental. Treine líderes sucessores para garantir a continuidade. Aplicação prática. Exemplo de startup de tecnologia educacional. Fator: aplicação prática. Visão e missão. Definir o objetivo de fornecer plataformas de aprendizagem online acessíveis para estudantes brasileiros. Preparação cuidadosa. Pesquisar as necessidades educacionais, preparar procurações e registrar o CNPJ, no Mimos. Construção de equipe. Recrutar professores, engenheiros de software e advogados locais para navegar pelas regulamentações. Planejamento estratégico. Desenvolver um roadmap do produto e estratégia de marketing focada em estudantes das grandes cidades. Coragem para enfrentar desafios. Lançar um MVP para testar o mercado apesar dos obstáculos administrativos. Cumprimento ético. Comprometer-se com preços transparentes e proteção de dados dos usuários. Perseverança. Continuar o desenvolvimento apesar das dificuldades financeiras ou competitivas. Criação de legado. Melhorar o acesso à educação e expandir para outros países da América Latina. Conclusão. A estratégia de startup inspirada em Josué para o Brasil oferece um quadro abrangente, combinando passos legais práticos com lições inspiradoras de liderança. Definindo uma visão clara, preparando-se cuidadosamente, construindo uma equipe forte, planejando estrategicamente, enfrentando desafios com coragem, mantendo a ética, perseverando e criando legado, os empreendedores podem superar barreiras e alcançar sucesso sustentável no Brasil. As lições de Josué, embora enraizadas em uma história religiosa, possuem relevância universal e se encaixam no contexto moderno dos negócios. Obrigado por caminhar ao lado da Negócio de Fé de 7 dias. Seu acompanhamento é mais do que um número, é um sinal de fé, uma sede por transformação e uma jornada compartilhada rumo a um valor duradouro. Continue nessa jornada conosco, onde narrativas, fé e estratégias se unem para despertar inspiração e ação. Não perca as próximas lições, repletas de estratégias práticas, insights transformadores e princípios poderosos de liderança criados especialmente para empreendedores movidos por propósito como você. Negócio de Fé de 7 dias, escrevendo para liderar, vivendo para impactar.